Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Não falo mais meu nome, quem quiser adivinhar. Um grande abraço para todos vocês. Quero, antes de mais nada, agradecer a Sônia, ao Adelino, ao Aldo, ao Marcos, a Doraci e a Antônia por terem se inscrito, né, em nosso blog, em nossa lista de e-mails. É sempre para a gente um dos maiores incentivos, né? E a gente vai sempre fazer o máximo para mostrar o nosso agradecimento a essa confiança, né? A esse voto de confiança em vincular-se a gente pelo e-mail. Hoje, ótimas notícias. Primeiro aviso, hoje a gente não está gravando lá no Meimei, estamos gravando aqui na minha casa, então sejam muito bem-vindos, tá certo? Estamos aqui no nosso estúdio, enganar vocês, né? Estamos aqui no nosso gabinete de estudo, né? Transformado em estúdio agora, tá certo? O quarto dos espíritos, como eu gosto de chamar, né? É o local em que a gente reserva aqui para as nossas atividades de estudo e psicografia e, eventualmente, gravar o Pode Sim, como já foi gravado inúmeras vezes. Sejam bem-vindos. Boas notícias. Nosso jornal saiu, né? A gente já está impresso, amanhã a gente pega na gráfica, a gente vai divulgar aqui mais Fortaleza, Ceará. A gente vai colocar até o fim de semana o jornal no blog. A gente pede que vocês, se quiserem e puderem, imprimam e divulguem ou encaminhem o próprio PDF. Uma das pessoas que se inscreveu comentou algo bem interessante. Ela conheceu o blog porque um amigo enviou o link. Quer dizer, olha que coisa simples e fácil de fazer, né? Pega a lista dos amigos e manda o link do Grupo Marcos, com ou sem o jornal, fica a critério. Pega a lista dos inimigos e manda também, porque não deixa de ser uma caridade para com os inimigos, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a gente pede que vocês nos ajudem, que vocês divulguem o nosso trabalho. Vamos começar aqui em Fortaleza um curso, dia 15 de agosto, né? Um curso que vai ter encontro a cada 2 meses, e estamos vendo aqui, dentro do possível, como a gente vai conseguir compartilhar essas experiências com vocês, né? Porque o curso tem um foco mais vivencial, então não é tão fácil a gente registrar e compartilhar. Vamos ver o que a gente consegue, talvez tenha a parte de exposição, e aí talvez a gente vai ver se dá certo gravar ou não, né? Como é que fica isso, para compartilhar com vocês. O material do curso é um outro material. A gente está, né, estamos trabalhando nele já há um certo tempo, e a primeira parte desse material terá que estar pronta antes do dia 15 de agosto. Vamos ver como é que a gente compartilha esse material com vocês na internet. A nossa ideia é um curso de encontro a cada 2 meses. Então, se você tem um grupo que tem interesse em participar de um trabalho como esse, entre em contato com a gente, né? E aí a gente pode ver se a gente consegue viabilizar esse nosso encontro a cada 2 meses. O encontro, a parte prática, digamos assim, vivenciar a cada 2 meses, mas a cada semana a gente vai ter material de áudio, material escrito para as pessoas que estejam, né, fazendo o curso. Então é um curso semanal com encontros a cada 2 meses. Essa é a nossa ideia do curso, né? O curso se chama, alguns já devem saber, Educação Espírita, um convite à juventude. Bem, nós não estamos no Meimei porque aqui em Fortaleza, na maior parte da cidade, faltou luz, né? Faltou energia, como se diz aí lá para São Paulo, né? Faltou a força. Então, faltou força aqui nos nossos aparelhos elétricos e a cidade está praticamente toda no apagão, né? Aqui em casa, graças a Deus, não faltou. Então, a gente, por isso, está gravando aqui. Bem, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz com essas notícias. Espero que isso também leve alegria para vocês.
Quero agradecer as pessoas dos vários países que estão nos ouvindo semanalmente. A nossa maior alegria é quando a gente observa que há um grupo que acompanha o nosso trabalho semanal. E a alegria é porque já a gente vai arranjar trabalho para vocês também, tá certo? Então, é uma alegria um pouco egoísta, né? Digamos assim, mas é uma alegria sincera. Então, é muito feliz a gente ver isso, quer dizer, nós já estamos há um bom tempo, há mais de um ano, e a gente tem um grupo de pessoas que toda semana está nos acompanhando. Eu realmente gostaria de conhecer mais vocês, né? Já conheci algumas pessoas, mandaram e-mail, fiquei muito feliz, mas vamos pensar um jeito, né? Ver se a gente se encontra aí pela internet, se a gente faz um programa ao vivo, e quem puder participa. Se alguém entender, né, dessa parte aí, tiver alguma ideia e tal, por favor, entre em contato e ver como é que a gente organiza isso. Eu ficaria muito feliz em a gente, pelo menos uma vez, nos encontrarmos, né, conversar um pouco. Talvez a gente pode fazer aí até um pode sim online, né? Seria uma conversa, né, cada um contando um pouco da sua história e etc. Amigos e amigas, hoje nós vamos falar sobre o medo, né? O medo é um tema muito amplo, muito grande, a gente certamente vai voltar a tratar, porque existem vários tipos de medo, né? E aí cada aspecto do medo merece uma reflexão central, tá certo? Mas, como não vai ser possível tratar tudo num programa, a gente vai hoje tratar em particular do medo vinculado à mediunidade. Depois a gente pode tratar o medo no aspecto, né, mais psicológico, né, ou abordar ele no aspecto psicológico, digamos assim. Esse texto que eu vou ler também até sábado vai estar postado aí no blog. A gente está fazendo pequenas modificações, né? Espero que a gente vá ajustando e acertando. E quando eu for postar o jornal, vou postar também aqui esse texto extraído do livro Os Mensageiros, André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Antes de começar o texto, eu quero agradecer profundamente ao Lucas, de Campinas, que eu não conhecia. Ele mandou um e-mail falando que poderia ajudar. A gente teve uma reunião por Skype e graças a essa reunião saiu o jornal. Então, Lucas, muito obrigado, um grande abraço, né? Que fique registrado aí seu papel essencial nesse jornal. E aí, na correria, o Lucas mandou. Uma outra amiga que se dispôs a fazer os ajustes, né? O Lucas que criou a estrutura geral, a Violeta, aqui aqui de Fortaleza, que trabalha conosco, finalizou. Mas o pai da criança é você, Lucas. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Você não sabe como foi importante, né? No momento que seu e-mail chegou e o ânimo que ele nos deu, tá bom? Então, muito, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Que esse jornal seja em sua homenagem, né? Que fica aqui a nossa gratidão. Vamos ao texto. É um capítulo curto, eu vou ler porque está bem interessante. O capítulo 9 se chama Ouvindo Impressões, né? Quem tiver aí o livro, quiser consultar, vale a pena. O livro Os Mensageiros, naturalmente, trata muito de mediunidade, né? Mensageiros aí tá bem ligado a isso. Mensageiros da vida espiritual, né? Trazendo alerta aqui, orientação e consolo para nós momentaneamente encarnados. E é um diálogo interessante porque conta a história de uma médium que faliu, a Ernestina, e que saiu do plano espiritual lá do nosso lar com grandes expectativas de fazer um ótimo trabalho, inclusive muitas instrutoras se empolgavam com ela, mas ela faliu. Vamos ler o texto, né? Narra André Luiz. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversavam animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas mais jovem, qual foi a causa de seu desastre, né? O curso era para quem tinha sofrido desastre, então se estava ali é porque tinha pisado na bola, tá joia? Ela responde: apenas o medo, minha amiga, explicou a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal.
Mas como isso me impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo minha amiga comentando, né, ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era padrão para nós outras. Olha o que a amiga está dizendo, né? Então, antes dela reencarnar, ela era uma espécie de aluno modelo, né, para o trabalho mediúnico. E aí a gente vê que mediunidade não basta a parte técnica, né? Responderá a amiga: sim, minha querida Lesta. Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Bancarrota é um nome antiguinho, né, gente? A falência pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Eu fui culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. E olha o que é o vigiar aqui, né? Porque na verdade foi excesso de vigilância, né? Que se a gente pudesse dizer isso, o erro dela. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando meu raciocínio aos melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas, olha, eu desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesmo. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia sempre encontrar espíritos brincalhões e fantasiosos, ao invés de orientadores. E em mim mesma receava tendências nocivas. Agora, olha essa parte. Vai estar grifada aí no texto, quando vocês quiserem acessar. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Pausa para respirar e comentar. Não é esse um dos graves problemas hoje da educação mediúnica? As pessoas acham que um trabalho que mereça o apoio dos espíritos superiores tem que ser rigorista, tem que ser excessivamente exigente. Resultado: os amigos dela aqui, né? Os incautos acham que isso é sinal de seriedade verdadeira, de qualidade mediúnica, quando na verdade, segundo ela, é uma doença opcional. Então, não é o excesso de rigorismo no processo mediúnico que garante o amparo dos bons espíritos. Normalmente, o excesso de rigorismo esconde a verdadeira vontade de servir, né? O rigorismo é uma capa para que não se sirva, para que não se faça seu trabalho. Continua a amiga, né? Aqui contando. A amiga diz: foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou outra amiga. Você esqueceu que na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da própria animalidade surgirão com certeza no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço. Quer dizer, quem estiver fazendo alguma coisa de útil vai ter como consequência lógica e fatal o que eu acabei de ler: ironias, ataques insensatos e etc. Por que não vamos ao mundo para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria a despeito de todo impedimento fortuito? Compreendo agora, disse outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, né? Voltou a interlocutora. É tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Acredite se quiser, como dizia um antigo programa, né? Muita aparente seriedade, muito aparente disciplina excessiva,
bloqueia, mistifica o trabalho do Cristo, né? Estamos pegando aqui o relato do André Luiz, tá certo? Que nós concordamos. Então é importante avaliar isso. Até que ponto eu não estou fugindo da minha missão utilizando normas humanas, normas de enfermos voluntários. Porque esse medo excessivo, ele não ajuda. Né? Uma coisa é a prudência, falando agora da área mediúnica. Se você tem essa mediunidade para trabalhar, por exemplo, na psicografia, psicografa, busca uma ou duas pessoas de bom senso para avaliar. Ponto final. Não tem que complicar a vida. Né? Se você participa de um grupo mediúnico, se você tem pessoas que vão avaliar seu trabalho, crie um ambiente necessário para esse trabalho, né? Faça o evangelho no lar adequadamente, ore todos os dias, estude, compreenda, mas vivencie também. Porque, infelizmente, nós conhecemos tanta gente que sabe claramente que tem uma responsabilidade mediúnica, os espíritos avisam, através de outros médios, através dele, orientam. E a pessoa sempre tem uma desculpa, porque não tem onde psicografar. Cria um ambiente. Criar ambiente espiritual depende do nosso coração. Os espíritos não exigem ambiente de luxo para trabalhar, pelo contrário, preferem até a simplicidade. Mas energeticamente é a nossa responsabilidade criar esse ambiente. Então é sempre importante a gente estar pensando nesse aspecto. Como criar um ambiente adequado, né? Com esforço, com dedicação, sem excessos, mas com carinho, com devoção, para que a gente possa ter um bom trabalho mediúnico, né? Que é o caso que a gente está falando. Então, criou-se aí um verdadeiro mito da psicografia, como se a psicografia, né, como se você psicografasse tivesse que ser Chico Xavier, né? As pessoas criam fantasia de tudo que é jeito. Obviamente o médium mineiro nada tem a ver com isso, absolutamente nada, mas usa o nome dele, etc., e usa as interpretações pessoais. Então, é importante a gente dizer o seguinte: não é porque você é psicográfico você tem que ser espírito superior, não. Né? Então, não precisa criar esse vínculo. Não, porque eu recebo mensagem dos bons espíritos, eu tenho que ser espírito elevado. Mentira! Os bons espíritos vêm porque vem o nosso atraso, mas vem pelo menos o nosso esforço. Tá certo? Então, cria-se vários mitos, né? Um deles, vou citar aqui alguns dos mais destrutivos. Se eu recebo a mensagem de um bom espírito, eu sou espírito superior. Totalmente falso, né? Totalmente falso. Então é preciso entender isso. Você não precisa ser, muito menos fingir que é espírito superior para receber mensagem de bom espírito. Seja um aluno de boa vontade e um bom espírito vai lhe amparar. É só isso. No Livro dos Espíritos é muito claro, todos nós, independente do grau de evolução, temos um anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído do que a gente. Então, ele certamente vai estar interessado no processo, né? E outros amigos serão, né, envolvidos à medida em que você se dedique. Então, primeiro mito. Segundo mito, psicografia para quem é evoluído, psicografia é muito perigoso. Kardec coloca a psicografia como a faculdade mediúnica mais básica, mais elementar. Então, psicografia é uma faculdade, é o ABC da mediunidade, né? É quase o mínimo do mínimo. Então, não há nenhuma relação também entre, porque o psicógrafo então tem que ser evoluído. Negativo, não é porque você escreve que você é evoluído. Então, não é porque psicografa, porque é do mesmo jeito. Certo? Então, o compromisso do médium é se tornar melhor, não ser evoluído. Até porque, se precisasse ser evoluído para ser médium, tava ruim, né? Não tinha muita mediunidade por aí não, viu, gente? Então não existe nenhuma relação nesse sentido. O que você precisa fazer para ter o amparo dos bons espíritos? Esforçar-se sinceramente. Buscar entender, orar, obviamente, buscar se tornar uma pessoa melhor, avaliar seus sentimentos e tentar melhorar e não fingir que é santo.
né? Então, é um processo natural, é um processo de crescimento que auxilia o processo mediúnico, é simplesmente isso. O terceiro e mito também destrutivo é que você só pode psicografar no centro espírita. Lamentável. Nem um extremo, nem outro. Você não vai psicografar em todo canto de qualquer jeito, mas também você não vai psicografar só no centro espírita ou receber mensagem de amigo espiritual. Por quê? Aí é que tá. Por quê? Porque, meu amigo, as principais psicografias do movimento espírita não foram recebidas em centro espírita. Primeiro. 2. Os espíritos não estão preocupados com rótulo. Se tem um ambiente adequado de trabalho, energético, fluídico, criado com boa vontade, eles vão trabalhar. Ou será que agora a gente vai criar uma lei, como fizemos no catolicismo, né? E é isso que está ocorrendo, quer dizer, a gente está implantando no espiritismo o mesmo que o catolicismo implantou em relação à mediunidade. Vai chegar um ponto que mediunidade é só para santo ou endemoniado. Nós estamos vivendo o mesmo processo. Então, não há nenhuma regra nesse sentido. As principais obras espíritas foram psicografadas fora de centro espírita, né? Já citamos, por exemplo, o Paulo e Estevão, que foi psicografado na hora do café do Chico Xavier, onde ele trabalhava. Tinha uma sala lá que o chefe dele concedia para que ele psicografasse no momento do intervalo. Memórias do Suicida também foi revisado na casa da Ivone Pereira, psicografado em vários lugares, inclusive na casa dela também. Então, eu acho que já basta, né? A Revista Espírita também, boa parte não... Aliás, vamos começar dizendo o seguinte: o Livro dos Espíritos não foi psicografado em centro espírita, nada. Por quê? Porque não existia centro espírita na época. Começa por aí. Boa parte da Revista Espírita não foi psicografada em centro espírita. Parte na casa de Kardec, parte em um restaurante, como nós já citamos aqui, depois no centro espírita. Então, não há esse critério enrijecedor. O grande critério da mediunidade é o critério da preparação do médium de um ambiente adequado. Ambiente adequado não precisa estar escrito centro espírita. Espiritualmente adequado. Se tiver isso, não tem problema. E aí tem um outro detalhe, né? Vamos pegar uns outros detalhes da mediunidade, 2 aspectos, né? Para a gente já começar aqui caminhando para o final. Um aspecto chama animismo, que as pessoas não entendem e acham que é um palavrão. Animismo significa o quê, né? Em termos de mediunidade? Que toda comunicação mediúnica vai ter uma parte que é do médium. Todas. De qualquer médium da história da Terra que recebeu alguma coisa, tem uma parte dele. Porque a atividade da psicografia ou da psicofonia, né, que a gente está se atendo aqui mais agora, ela, na verdade, é uma espécie de tradução. Você capta o pensamento, capta a imagem, capta a impressão e coloca em palavra. Que palavra você vai colocar? As suas. Tá certo? Então, é uma infantilidade achar que existe uma psicografia, uma psicofonia pura. Não existe em médium nenhum do mundo e nem vai existir. Porque há sempre interferência, né? Kardec já coloca isso e todo mundo que lida com médium sabe disso. Então, vai ter sempre uma parte. Claro, se o médium treina, se o médium se exercita regularmente, isso vai diminuindo, mas nunca desaparece. Então, quem, por exemplo, eu gosto de comparar com a questão da tradução. Nunca uma tradução vai ser perfeita. Se você passa de uma língua para outra um texto, vai ter sempre uma necessidade de adaptação. Os melhores tradutores do mundo sabem disso. Nenhum tradutor, né, atualizado que estuda vai dizer que fez uma tradução perfeita. Porque uma palavra pode ser traduzida por uma, por duas ou por três, e aí começa toda uma busca de ajuste. A psicografia e a psicofonia são também traduções. São traduções. Né? O pessoal falar o médium como um equipamento é uma metáfora que não ajuda muito, viu? Nesse aspecto. Porque, como dizem os amigos espirituais, só se for um equipamento cultural. Porque o médium tem cultura, o médium não é um telefone. Né? O médium, a mensagem vai passar pela cultura dele, pelo estado emocional dele, pela situação real dele. Não tem como ser de outra forma, gente.
Então, psicofonia, psicografia, qualquer médium, qualquer um, brasileiro, europeu, o mais evoluído, o menos evoluído, seja qual for. Então, e as pessoas têm medo, porque é claro que o médium vai ver que tem coisas que vão parecer muito dele, e não do espírito que está ali. Normal do processo. Né? Com a prática, a interferência do médium diminui um pouco, mas sempre vai haver bastante. Não tenham a menor dúvida disso, né? E Kardec sofreu críticas por isso. Porque dizia, esse espírito se comunica aqui é de um jeito, lá é de outro. Ele dizia, observe as mensagens. Se for do mesmo espírito, a essência da mensagem é a mesma. A linguagem, os termos vão variar. E eu tive essa experiência feliz, né, com o nosso coordenador Ivan de Albuquerque, porque ele se comunica através de mim e de outras pessoas. E a gente tinha uma prática muito interessante, que era muita psicofonia. A gente transcrevia as psicofonias. E aí, como eu transcrevia as minhas e de outras pessoas, de outros médiuns, a essência, o estilo geral era dele, mas tinha as particularidades, as minhas e a do médium. Não quer dizer que um era bom ou outro era ruim, quer dizer que cada médium coloca as suas, tá certo? O estilo era o mesmo, o raciocínio era o mesmo, a ideia era a mesma, a inteligência que estava ali era a mesma. Mas com palavras, expressões, ênfases que muitas vezes variava. Então é importante não ter esse medo do animismo. Nós sempre colocamos algo de nós em tudo que nós fazemos, não é só na psicografia, né? Se a gente vai cozinhar, vai a nossa energia. Se a gente escreve um texto, vai a nossa energia. Se a gente respira, vai a nossa energia. E a nossa respiração nunca vai ser igual a de ninguém. Então, tudo que a gente faz tem a nossa marca, queiramos ou não, aceitemos ou não. Na mediunidade é a mesma coisa. Vai ter também sempre a nossa marca, certo? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o medo, aqui que é o caso da nossa, né, amiga, da Ernestina, da mistificação. Existem espíritos mentirosos? Existem. Todo médium recebe mensagem de espíritos falsos. Ao ponto de Kardec uma vez indagar os bons espíritos, mas por que alguns médios aqui da sociedade parisiense estão recebendo mensagens falsas? Estamos, né, como estamos deixando a porta aberta em algum lugar? São Luís diz não, é apenas para que vocês não se acomodem e mantenham o exercício do senso crítico. Ora, se os médios de Kardec, amparados por Kardec, por São Luís e pelo Cristo, recebiam, como a gente vai querer ser perfeito? Então, todo médium pode receber e não tem necessariamente problema. O problema é se ele receber apenas mensagens de espíritos atrasados. Aí a gente tem que lidar com o aspecto obsessivo, que também tem solução. Então, é importante, portanto, que toda produção mediúnica tenha uma outra pessoa conhecedora da doutrina, com capacidade de análise, que avalie e que diga, olha, essa mensagem aqui não é de um bom espírito, essa aqui é de um bom espírito, a maioria é de bons espíritos ou não, essa aqui eu acho que o espírito não conseguiu se expressar direito, não está claro. Continue treinando, porque o que mata é a arrogância, né? Eu só quero receber mensagens excepcionais e todo mundo tem que elogiar, porque muitas vezes a pessoa pensa que mediunidade é palco de espetáculo. Esse está fora do jogo do bem até amadurecer, né? Então, é entender que é um instrumento de serviço, é uma enxada, simplesmente isso, é um arado. Se usar bem, no dia a dia, num processo educativo, com responsabilidade, sem medo, sem excesso de medo, certamente produzirá excelentes frutos. Se não fizer, não tem como dar. Então, são reflexões, né? Porque a gente vê muitos e muitos médiuns que reencarnam com a missão, como a Ernestina, e porque não tem a felicidade de compreender de fato como funciona a mediunidade, fica com medo, dizem que é perigoso e ele acredita também por ignorância porque quer acreditar e vai adiando a tarefa mediúnica, ou vai se tornando rigorista, ou vai deixando para depois, né? O medo faz a gente ir adiando as coisas. Só que, no caso aqui de nós encarnados, a gente desencarna. E aí é triste, né? Quer dizer, às vezes o sujeito desencarna, como a gente tem alguns depoimentos, né, psicografados, em algum momento a gente compartilha com vocês,
Eu me recordo agora de um espírito, de um amigo, né? Se tornou amigo, tá ligado a gente. E é uma cena muito tocante, porque ele diz que hoje ele vai de centro em centro espírita, carregando uma pilha de livros, em busca de algum médium que queira psicografar, porque eram os livros que ele tinha que psicografar encarnado e não psicografou. Cena forte, né, gente? Aquele peso, né? Buscando uma solução para algo que teria sido uma fonte de imenso de prazer, né? Prazer espiritual, de satisfação de cumprir a tarefa. E agora, ao invés de estar em outra tarefa, ao invés de estar aprofundando a tarefa, ele está correndo atrás por conta desses adiamentos, tá bom? Aguardo comentários, perguntas, vocês são todos sempre muito bem-vindos, né? Em nosso grupo, em nosso coração, em nosso ambiente espiritual. Vamos fazer uma leitura breve do Evangelho, fazer uma prece para o nosso encerramento com uma amiga espiritual. Olha que legal, eu vou ler só um trecho, viu? Amai os vossos inimigos, item 14, o duelo. Né? Olha que interessante essa mensagem, é do Francisco Xavier, não é do Chico Xavier, é de um santo católico, né? Um grande difusor do Evangelho. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agiste de acordo com a verdadeira sabedoria. Dois juízos, né? Da loucura e da sabedoria, né? Quem estamos seguindo? Bem, vamos lá. Jesus amigo, rogamos a Ti e aos bons espíritos nesse instante que nos amparem, nos auxiliem e nos ajudem no momento de encerramento em que abrimos espaço para a palavra dos amigos espirituais. Fostes convidados ao trabalho do Cristo. Não temais. Avançai, trabalhadores do bem. Coragem em vossa ação. Destemor ao cultivar a vinha do Senhor. Afastem-se dos que querem vos fazer parar no caminho. Orem pelo amparo daqueles que vos impulsionam à vitória imortal sobre a matéria. Amigos, muitos médios me ouvem. Estendai as mãos, orai ao Mestre, recebei as mensagens do mais alto, enviai-as para o grupo Marcos e aqui avaliaremos em conjunto. Estamos aqui, somos amigos para vos socorrer e vos amparar sempre. O amparo de Deus é eterno. O amparo dos amigos espirituais segue o padrão divino. Amigos, é hora de começar o trabalho. Divulguemos o nosso grupo. E aqueles que possuem sensibilidade mediúnica, orem e nós estaremos convosco na psicografia, na psicofonia e na intuição, para que os vossos horizontes se ampliem e possais sentir em profundidade o amor e a grandeza do Cristo em vossos corações, a expressar-se em vossa ação do mundo. Caminhemos, trabalhadores, caminhemos à frente, avante, nada mais de temores, o Cristo nos ampara a todos. E sejamos felizes por aproveitar o tempo de hoje na semeadura árdua do bem, porque aquele que cultivar a boa semente sempre recolherá o bom fruto. Esta é a promessa do Senhor da vinha. Que a paz do Mestre insufle coragem em vossos corações, para que a ação no bem se intensifique e possais ser contados entre os bons trabalhadores do Senhor, que não recuaram ante
ante as pedradas e tentações do caminho. Paz e coragem de vosso amigo de sempre, Caibar Schutel.